Salve, salve! Estamos aqui hoje mais uma vez para falar do Banco Central e o Comitê de Política Monetária, o Copom, né? Um órgão, um comitê, uma comissão de técnicos, incluindo o próprio presidente do Banco Central, seus diretores, né? Se reúne hoje para definir a famosa taxa de juros, a taxa Selic, que é uma questão que interfere diretamente na vida de todos os milhões de brasileiros. Quero pedir a você, antes de a gente falar sobre isso, o que impacta, como impacta e o que pode ser feito. Peço a você que está nos acompanhando, deixe seu like, deixe seu joinha ou seu dislike, né? Mas comente, compartilhe, é muito importante. O YouTube, ele só entrega os nossos vídeos se houver interesse e participação. Por isso, peço a você gentilmente que compartilhe, comente e deixe seu like. Então, gente, hoje o Banco Central se reúne lá por volta das 16 horas, né, e deve anunciar até às 6 horas da tarde a nova taxa de juros. O último anúncio, a última reunião do Copom, desse Comitê de Política Monetária, há um mês atrás, definiu uma taxa de juros de 13,75%. E foi uma choradeira geral, né? Todos os economistas, lideranças políticas, partidos, empresários, movimentos sociais, o próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem questionado, tem provocado muito sobre essa questão. Há economistas que defendem mais um conservadorismo, que acham que ainda não é a hora, mas são aqueles vinculados aos grandes grupos financeiros, aqueles que especulam o dinheiro no mercado financeiro, porque acham muito mais fácil investir na bolsa de valores, né, do que fazer um investimento numa indústria, numa empresa, num grande investimento no país. Então há uma grande disputa. Lembre-se que o atual presidente do Banco Central foi nomeado pelo antigo governo, para o governo Bolsonaro, ou para o desgoverno do Bolsonaro, né, foi aprovado pelo Congresso Nacional, que passou por uma sabatina, e politicamente é uma pessoa vinculada ao grupo do bolsonaristas, ao grupo do Bolsonaro. Até pouco tempo atrás ainda ele constava na lista de grupos de WhatsApp dos ex-ministros do governo Bolsonaro. Então, politicamente, né, há uma desconfiança muito grande desse presidente, porque até então, se prove ao contrário, né, parece-me que ele está torcendo contra o Brasil, não quer ver o Brasil crescer, não quer ver o Brasil se desenvolver, porque, segundo dizem, segundo economistas, né, não há motivo, segundo as suas análises econômicas, não há motivo para estabelecer uma taxa de juros tão alta. Então, todo mundo está na expectativa hoje. Espera-se que o Banco Central anuncie uma redução dessa taxa de juros, né, porque isso traz muitos impactos negativos, né? O próprio presidente Lula, hoje, numa entrevista ao site do Brasil 247, né, falou novamente, aproveitou a oportunidade, né? Aliás, quero fazer um parênteses aqui. O presidente Lula, nessa foto, aparece chorando porque uma das questões levantadas nessa entrevista, né, o repórter, o jornalista do Brasil 247, ele traz à tona, né, toda a história dos 585 dias do Lula preso em Curitiba injustamente, conforme já se definiu os vários órgãos da justiça, o próprio STF, enfim, vários órgãos internacionais, inclusive, dizendo que Lula ficou preso injustamente. Lula chora, né, lamenta, porque relembra os momentos tristes, duros, difíceis da cadeia, especialmente quando a sua ex-esposa Marisa faleceu, quando o seu neto faleceu, quando o seu irmão faleceu, inclusive teve a sua participação na velória vedada pelo juiz Sérgio Moro, então Sérgio Juiz, né, parcial Moro, né, e que hoje se descobriu, todos sabem disso, não há ninguém, né, que se contrapõe, que foi uma grande armação do próprio Sérgio Moro, da justiça, da extrema-direita, e mancomunado, então, inclusive com interesses econômicos, escusos de setores dos Estados Unidos, grandes grupos econômicos, tirando o Lula, né, da disputa presidencial em 2018 e deixaram o Lula trancado. Então, nessa entrevista hoje, o Lula chora, mas aproveita a oportunidade para atacar ou defender uma redução. Não há justificativa,
segundo o presidente Lula, né? Hoje vimos também aqui mais uma foto dos movimentos sociais, sindicatos centrais, várias lideranças parlamentares da Câmara Federal, do Congresso Nacional, movimentos populares foram às ruas em frente ao Banco Central, né, solicitar, pedir, né, denunciar esse abuso do Banco Central que está segurando o crescimento econômico e trazendo um grande prejuízo para o país, para o povo, para os trabalhadores de forma especial. É uma grande luta porque tudo isso acontece dentro de uma disputa, não é? Infelizmente, o Congresso Nacional, o próprio presidente da República, os ministérios não têm o poder de tomar uma decisão, né, única, exclusivamente, a não ser pela pressão política, pela articulação política, né, visto que o ex-presidente Bolsonaro, no governo passado, transformou o caráter de autônomo para independente do Banco Central. Isso traz hoje o que nós estamos vendo. O presidente da República não pode reduzir as taxas de juros para que o país possa avançar. Está aí nas mãos de um homem só chamado Campos Neto, né, Roberto Campos Neto, que tem o poder de ferrar o país, de ferrar os trabalhadores. Então é lamentável que tudo isso, por isso há uma convocação geral da sociedade para que todos também se mobilizem. E eu faço um questionamento aqui aos bolsonaristas, aos deputados federais, né, do PL, que são 100 deputados federais, né, se dizem tanto a favor do Brasil, da pátria, que são defensores da família, então que aproveitem a sua crença, seu poder, né, suas redes sociais e vão e façam essa luta junto para ao Banco Central, ao presidente, que é amigo de vocês, que foram indicados, bancados por vocês no governo passado, né, e que façam uma luta também, já que vocês são a favor do Brasil, então baixar as taxas de juros significa reduzir a pobreza, reduzir a miséria, significa mais políticas públicas na educação, na saúde, na habitação, na geração de emprego e renda, no investimento, no crescimento econômico do país. Essa é a realidade. Vocês sabem o que significa exatamente cada 1% que se aumenta nessa taxa de juros? A dívida interna do Brasil aumenta em 110 milhões de reais. Sabe o que significa isso? 110 bilhões de reais seria em torno de quase mais de 500 mil de unidades habitacionais e casas de moradias populares. Veja que absurdo o que significa essa tragédia, o tamanho do prejuízo, né? O tamanho do prejuízo que esse governo do Banco Central, o presidente do Banco Central, traz, né, ao Brasil quando se tem uma taxa tão elevada. Olha, para vocês terem uma ideia do que significa isso, toda aquela PEC de transição, né, aquela mudança no orçamento do final do ano passado que chamavam da PEC do estouro, a oposição, os bolsonaristas, dizendo que o Lula ia ter gastos acima da sua capacidade, né? Tudo aquilo, aquela renovação, aquela alteração do orçamento foi em torno de 145 bilhões. Com a taxa de juro apenas de um ano, a tragédia, o prejuízo, a dívida interna aumenta em 110 bilhões de reais. Sabe o que significa isso? Quase 85 milhões de brasileiros recebendo um salário mínimo todos os dias durante um ano. Então veja o absurdo, a quantidade de dinheiro que se gasta. Então veja, essa taxa de juros não é bom para ninguém. Não serve para ninguém, nem para o poder público federal, governos estaduais, que também têm suas dívidas, né? Tem dívidas internas. As prefeituras também têm suas dívidas. À medida que se aumenta essa taxa de juros, as dívidas do poder público também aumentam de forma exuberante. Então, veja o que significa essa tragédia, né? E hoje, né, num seminário desenvolvido pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, né, o economista americano, né, professor da Universidade de Colômbia, diz o seguinte, o Jeffrey Sachs, falando o seguinte, olha, é muito ruim essa taxa de juros, né? Porque para que se persiga um crescimento com base em investimento público, inclusive com fontes de capital estrangeiro, reduza-se a taxa de juros, né? Essa taxa de juros de 13,75, olha, que não é qualquer professor que fala isso, né? Jeffrey foi ganhador do Prêmio Nobel, né, da Economia há 2 anos atrás, né? Ele diz que não há motivo para que a taxa de juros do Brasil esteja nesse patamar, uma vez que a inflação está igual à da maioria dos países
fora, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, as taxas de juros estão praticamente igual ao que está no Brasil, né? Então, uma taxa de Selic no Brasil de 13,75 ao ano está cerca de 140% acima da inflação na casa de 6, que está na casa de 6,6. Essa é a fala hoje desse professor economista, americano, professor da Universidade de Colômbia, né, prêmio Nobel da Economia, falando sobre as taxas de juros. Então, é uma uníssona as vozes defendendo a redução das taxas de juros. E a esperança é que hoje, né, sobre essa pressão de vários setores da sociedade, do parlamento, do Congresso Nacional, do presidente da República, dos movimentos sociais, de economistas de vários setores, né, dos mais conservadores até os mais progressistas, né, mais modernizados, né, também se acredita que é preciso alterar a taxa do Brasil. Vejam o que significa essa tragédia, né, do Brasil ter uma taxa de alta, significa aumentar a pobreza, significa trazer mais problema social para o país, né? Vou trazer um dado para vocês, né? Em 2021, o Brasil passou a ter 62 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, dos quais 19,9 milhões eram extremamente pobres, ou seja, viviam com menos de R$ 15 ao dia. Isso significa dizer que quase 30%, 29,4% da população do Brasil estava pobre e 8,4% extremamente pobre. Pessoas que praticamente passam fome. Recentemente, a ministra Marina Silva, né, esteve na Alemanha participando, aliás, na Europa, participando de uma conferência sobre o meio ambiente, e ela dizia que o Brasil, né, chegou a ter 120 milhões de pessoas em segurança alimentar. Ou seja, as pessoas não sabem se vão ter comida amanhã. Então vejam que tristeza, como pode um país tão rico, tão grande, com tanta exuberância na natureza, com tanta água, com tanto rio, né, na terra produtiva excelente, um campeão de produção de vários setores na área de alimentos, agricultores, na produção de carnes, né, e ter tanta gente passando fome, né? E se veja que isso significa também um aumento do desemprego, né, porque se não há consumo, se não há investimento, não tem salário, não tem salário, não tem consumo, há uma quebradeira de empresas, há uma quebradeira das lojas, há uma quebradeira da indústria, né? Então é um ciclo muito perigoso, por isso há uma esperança hoje, né, que o Banco Central, o Copom, o Comitê de Políticas Monetárias, né, possa alterar essa realidade. E claro que essa taxa de juros só vai trazer mais sem teto, mais gente passando fome, ver um país em um contraste, né? Se por um lado, né, temos grandes centros urbanos com acesso às maiores modernidades, nós temos tragédias como essa, pessoas morando na rua, pessoas vivendo sem nenhuma infraestrutura de água, de luz, muitas vezes sem esgoto, sem emprego, sem alimentação, sem saúde, porque quem vive numa condição, né, dessas, nós só temos que ter só vemos a possibilidade de ter uma saúde precária. Então, é muito sério essa discussão de hoje, nós esperamos, né? Deixe seu like. Se você concorda que o Banco Central deve reduzir a taxa de juros, deixe seu comentário. Se você não concorda, também comente e diga por quê. Até o próximo vídeo.